Muito bem, meus amigos. O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo, a segunda parte, e nesse primeiro capítulo nós estamos estudando o item dos Espíritos, e agora acompanhando os Espíritos da segunda ordem, que são os bons Espíritos. Então vamos lá. Nós vimos aqui, fazendo só uma recapitulação, sobre os espíritos que seguem aqui acompanhando a dinâmica do nosso mundo, que são os espíritos da terceira ordem, que são, aqui para o nosso mundo de provas e expiações, essa classe, essa ordem predominante. Então nós vimos aqui, após a introdução, a divisão em 5 classes dos espíritos impuros, daqueles ainda resistentes a essas mudanças, em que a maldade predomina. Temos aqui os levianos, em que aqui podemos colocar, ao contrário da maldade, podemos colocar a imaturidade, que fazem artes pelo simples prazer, que ainda trazem na sua condição evolutiva. Os pseudo-sábios, aqueles ainda tomados pelo orgulho, embora tragam ali na inteligência um conhecimento relativo, mas o orgulho acaba intoxicando esse conhecimento. Temos aqui os espíritos neutros, que nós esperamos, pelo menos, fazer parte deles, em que nem bastante bons para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem o mal. Então nós estamos aqui trabalhando dia a dia, sendo estimulados ainda por uma série de elementos aqui do nosso mundo, nos impulsionando para o desenvolvimento aqui pro nosso desenvolvimento pessoal. E foi colocado aqui por Kardec os espíritos da sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores, que fazem parte de todas elas, são aqueles que se envolvem nos conflitos, nas agitações aqui do nosso mundo, E nós conversávamos, bom dia Sandra, nós conversávamos quando estudamos aqui esse item, nesses grandes tumultos que nós encontramos aqui no nosso mundo. E aí a gente vê pela televisão, aquelas situações em que existem violência, em que existem conflitos aqui entre nós encarnados, e através dessa visão que vai se apurando, a partir dos ensinamentos que nós temos, inevitavelmente nós vemos no meio daquela correria entre aqueles que provocam esse tumulto todo, também espíritos, embora invisíveis aos nossos olhos físicos, mentalmente nós conseguimos projetar no meio daquele aglomerado esses espíritos, provocando, incentivando esse tipo de situação. Então são aqueles que trazem uma influência pessoal ou aqueles que trazem uma influência coletiva. Então não importa em que país em que continente seja, em que cidade, eles estão ali, vinculados à população encarnada, porque existe essa sintonia, nós ainda compartilhamos os nossos interesses, os nossos valores com esses espíritos. Então, da 10ª até a 6ª classe, parecendo o Globo de Ouro, Agora, na 5ª classe, a gente vai, então, acompanhar, como é colocado para nós aqui por Kardec, antes ele traz uma introdução, os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Então, quando nós lemos uma descrição do plano espiritual, nos livros que nós estudamos, vemos ali os mentores, vemos ali os bons trabalhadores, dirigentes de atividades e tudo mais, nós encontramos então esses bons espíritos. Então vamos ali, trazendo para nós uma pequena introdução. Bom dia, Marion. Uma introdução dessas entidades. Deixa um pouquinho, que eu acabei fechando aqui acidentalmente uma página. Rapidinho, só para poder pegar aqui o fio da meada. Que eu encontrei aqui, na verdade, Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, está tudo certo já. Eu que vacilei. Então vamos lá.
Então aqui, eu estava procurando o texto de Miramês. Então aqui, segunda ordem, bons espíritos, vamos aqui para os seus caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Aqui lembrando que a ciência significa o conhecimento. O conhecimento ele é parte do nosso desenvolvimento e nós sabemos que nós alcançamos o conhecimento com muito mais facilidade do que desenvolvemos os nossos valores. Lembrando que bons valores com conhecimento se tornam então sabedoria. E a bondade é aquele desejo efetivo de vivenciar, de praticar o bem. Bom dia, Masa. E para nós aqui, a gente vê no nosso mundo pessoas realmente bastante inteligentes. Mas ainda, na maioria, nós somos movidos por interesses pessoais, por interesses econômicos, por interesses diversos. Né? Mas não o interesse efetivo de simplesmente fazer com que esse conhecimento se reverta na transformação do nosso mundo, na transformação das pessoas. Né? Nós tivemos, por exemplo, recentemente, a pandemia. E a pandemia mostrou para nós do que a ciência é capaz, em termos de busca por medicamentos, busca por vacinas, por desenvolvimento de técnicas que pudessem amenizar o impacto, né, dessa doença que surgiu. E ali então nós percebemos na disputa para ver quem lançava primeiro uma vacina, porém movida pelo mercado. Quem lançasse primeiro a vacina seria aquela empresa que teria mais lucro. Então isso claramente nós vemos. E vemos também numa outra circunstância a questão da guerra, em que nós temos a indústria, a engenharia, a tecnologia de um modo geral, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo recursos, ainda para poder trazer ali o predomínio do orgulho, do egoísmo, para poder dominar o mundo, para poder destruir, para poder impor o seu poder. Então nós vemos a ciência aqui no nosso mundo sendo aplicada de uma forma diferente. Mas aqui, quando nós falamos dos bons espíritos, essa ciência vem, que são aqueles espíritos que chegam realmente com a intenção de trazer para nós o novo conhecimento, mas ao mesmo tempo permeado pela bondade de fazer com que esse conhecimento se propague pelo mundo, para fazer com que o nosso mundo seja melhor. Então o conhecimento ele é nato nosso, né? O ser humano ele traz no seu mecanismo de desenvolvimento o conhecimento que vai gradualmente se expandindo. Desde o início da nossa jornada nós vimos os homens primitivos encontrando nas ferramentas, nos instrumentos, que hoje são para nós, né, instrumentos raros, elementos raros, né, que trazem para nós um pouco da história humana, mas esse conhecimento lá no início, na escrita, na engenharia, na administração, na filosofia, quantos e quantos foram esses grandes espíritos, ou esses espíritos que foram se desenvolvendo. Né? E só que, na verdade, a maioria se desenvolvia por um mecanismo natural, mas nós trazíamos, nesse conhecimento dos bons espíritos, esses missionários, que chegavam realmente com o propósito de transformar o nosso mundo. Né? Então, esse é o caminho que nós escolhemos. Tá bom, Angelina. Bom dia, Mami. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mami. Bom dia, Gilda. Não, Gilda não. Bom dia, Mami. Eu achei ter visto outra pessoa. Mas vamos lá. Seguindo para nós então aqui. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Então é aquela história, né, do conhecimento mais os valores se transforma em sabedoria. E isso nós alcançamos naqueles espíritos mais avançados. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupem os traços da existência corporal, assim na forma como na linguagem, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Então ainda são espíritos vinculados ao nosso mundo, mas conseguem ver esse mundo por uma perspectiva diferente.
eles são movidos por interesses diferentes daqueles que a maioria, infelizmente, ainda acaba sendo mobilizado, né? Bom dia, Eder. E segue. Se não fosse assim, né, de outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então aqui a gente vai entrar mais uma vez, né, quando a gente fez aquele comentário na semana passada, sobre personalidades que nós conhecemos, né? Chegamos até a fazer uma comparação de quem eram os espíritos que viviam na época de Kardec e se tornavam conhecidos pela sabedoria, pela contribuição no desenvolvimento da doutrina, comparados com aqueles que hoje fazem parte da nossa geração, mas que também da mesma forma, contribuem para o desenvolvimento da doutrina. Então naquela época nós tínhamos Fenelon, nós tínhamos o Cura d'Armes, nós tínhamos São Luís, nós tínhamos tantos e tantos nomes, né, que nós sempre estudamos na revista e também em outras obras. E hoje nós temos Emmanuel, hoje nós temos Dr. Bezerra, hoje nós temos Joana de Ângeles, temos André Luiz ali no seu trabalho incansável de crescimento, Filomeno de Miranda e tantos outros, que vão se tornando, de certa forma, personalidades. E essas personalidades vão se estabelecendo na nossa geração, aqui na doutrina espírita no Brasil, pela contribuição que eles trazem, pelos livros que são publicados, né, por tudo aquilo que eles trazem de conhecimento a respeito, né, do processo evolutivo que nós estamos vivendo. Então, esses espíritos, embora estejam nessa condição mais elevada, vendo o mundo por uma perspectiva mais ampla, são ainda espíritos ligados ao nosso mundo. E todos, entretanto, como diz para nós aqui Kardec, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. E como nós comentamos, né? Bom dia, Sandra. E como nós comentamos, as provas por que esses espíritos passam são provas muito diferentes daquela que nós estamos vivendo. Podemos dizer que esses espíritos, que podem ser qualificados, não classificados, mas qualificados como bons espíritos, podemos dizer que são espíritos que já atingiram uma condição de regeneração. Aquela mesma condição que o nosso planeta hoje inicia nesse processo de mudança. Então deseja se tornar um mundo regenerado, e para isso os próprios espíritos precisam se regenerar, e esses espíritos mais elevados nessa condição de bons espíritos são aqueles que poderiam já ser observados como aqueles que já se regeneraram. Porque eles não sofrem mais pela sua história pregressa, as expiações que hoje nós vivemos já não existem mais no histórico pessoal, porque já, sim, erraram no passado, já repararam, já cresceram, já lidam bem com a própria história, enquanto nós estamos ainda vivendo isso. As nossas encarnações atuais, elas estão conectadas com as nossas encarnações passadas, de uma forma em que nós temos conquistas para desfrutar, mas ao mesmo tempo nós temos ainda provas para sofrer. Bom dia, Didima. Bom ver vocês aqui em sala cheia hoje. Que bom. Então, eles conseguem passar por tudo isso. Por isso, mais uma vez, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Pelo seu exemplo, pelas suas ações, pelo seu sacrifício. O amor que os une, aqui como é colocado para nós, é fonte de inefável ventura. Só que nesse caso, essa ventura que eles vivenciam é um prazer que nós ainda estamos aprendendo a conhecer. Pois é, colheita, né? Isso aí, Sandra. Bom dia, embaixador.
Então, para eles é algo vivenciado já, é algo concreto. Nós estamos vivendo ainda pequenos prazeres, momentos de felicidade, mas não é uma felicidade ainda estabelecida. Porque as condições que nós vivenciamos, familiares, profissionais, sociais, pessoais com as nossas próprias angústias, são questões que nós ainda trazemos que impedem que nós alcancemos esse estado de ventura, de felicidade. E possamos, da mesma forma, viver esse amor pleno. E esses espíritos demonstram isso no seu próprio modo de viver. E continua. Essa mesma aventura que eles vivenciam não tem o que perturbá-la, nem a inveja, que todos nós trazemos, nem o remorso, que todos nós trazemos, nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos, que nós ainda trazemos. Então podemos ver que esses espíritos já se encontram depurados dessas imperfeições mais grosseiras. Trazem ainda suas necessidades evolutivas, porque, como foi colocado para nós aqui, do contrário seriam espíritos perfeitos. Bom dia, Eve. Do contrário seriam perfeitos. E como não são ainda, estão ali trabalhando para o seu próprio crescimento. As provas que nós comentamos também, só para poder ilustrar. As provas que nós comentamos, as provas são diferentes das nossas. Por exemplo, lendo a Revista Espírita, ou melhor, o livro Céu e Inferno, me recordo de um espírito que trazia uma viciação relacionada com o alcoolismo. E para sua grande prova pessoal, sabendo dos erros que ele tinha vivenciado, a sua grande prova era reencarnar no meio onde o álcool fosse para ele uma provocação. E ele tinha que resistir a isso. Então ele trazia uma imperfeição moral e teria que resistir às provocações do meio e das companhias com quem ele deveria vivenciar, deveria conviver. Essa é a prova de um espírito imperfeito. E cada um de nós tem a nossa própria prova, relacionada com viciações, com tendências inferiores, com valores ainda imperfeitos, no caso de egoísmo, por exemplo. Agora, esses espíritos mais elevados, as suas provas são mais sutis. São provas, sem dúvida nenhuma, do orgulho ainda, porque muitas vezes o conhecimento, a gente lembra, né? Espíritos que trazem grandes conhecimentos. Esses conhecimentos devem ser transmitidos e vivenciados sem a influência do orgulho. Porque o conhecimento é uma das grandes chagas do orgulho. Eu sei mais do que todos vocês. Fui eu que descobri tal coisa. O meu nome tem que entrar para a história. Para um espírito que traz ainda a vaidade e o orgulho, essa é uma grande provocação. Mas ao mesmo tempo ele tem a missão de transmitir esse conhecimento. A sua prova vai ser a prova da humildade. Então vejam, a prova do alcoolismo para uma, a prova da viciação, a prova da violência, e para o outro, a prova do orgulho, da sua promoção pessoal. Então nós vemos ali provas com intensidades diferentes. Tem as suas provas, e as nossas provas geralmente estão relacionadas com as nossas expiações. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque o fato de nós resgatarmos o passado e vivermos experiências relacionadas com esses erros anteriores, ao mesmo tempo que é um resgate, também é uma prova de caráter. Mas se eu escolho uma prova do orgulho, por exemplo, isso não está necessariamente relacionado com o erro do passado. É uma questão da minha personalidade. Então são processos que estão vivenciando, processos que vivenciam diferente da forma como nós estamos agora nessa mesma condição. Uma me colocou, o conhecimento mal utilizado pode ser uma arma de manipulação, sim. E nesse caso, para esses espíritos, não chega tanto. Mas para nós, réis mortais, para nós, pessoas comuns, isso para nós, esse prestígio e essa manipulação, e muitas vezes até uma destruição, é resultado ainda da nossa própria condição evolutiva. E avança aqui para nós, vamos lá. Olha quanta coisa tem para a gente refletir sobre essa categoria, né, sobre essa classe de espíritos. Como espíritos, agora sim, então como encarnados, trazem ali todos esses detalhes. Agora, como espíritos, na relação que existe aqui entre eles e nós, humanidade, como espíritos suscitam bons pensamentos.
desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção. Então é o merecimento, né? Você quer ter um bom espírito ao seu lado, faça por merecer. Porque do contrário você vai ter aqueles com quem você tem afinidade. E aí, como dizia a minha sábia avó, gambá cheira gambá. Então nesse caso, se nós trazemos as nossas imperfeições, esses espíritos imperfeitos estarão ali conosco compartilhando os seus mesmos interesses. Mas para termos ao nosso lado espíritos sábios, nós temos que mostrar uma grande disposição para ter merecimento de termos espíritos assim ao nosso lado, observando o nosso dia a dia, vendo as nossas ações e inspirando os melhores pensamentos. E segue. Ao mesmo tempo, então, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Ou seja, para aqueles que não têm merecimento, para passar por um sofrimento, para vivenciar uma influência perturbadora, uma influência negativa, pois falava com simplicidade, mas com sabedoria, né, Cleusa? Então, para aqueles então que não têm esse merecimento, sofrer uma perturbação, nós vemos, por exemplo, dentro de uma família, em que você tem ali indivíduos numa família que trazem ainda um apego muito grande ao mundo físico, aquilo que é prazeroso, para o mundo material, que trazem ainda tantas imperfeições, nessa família tem uma pessoa que traz virtudes. E, portanto, naquele ambiente familiar, todos estão sujeitos a essa influência negativa, pelo fato da maioria ainda cultivar esse tipo de tendência. Mas aquela pessoa que se torna ali um expoente dentro daquela família, essa pessoa é protegida. E a partir dela, então, a sua presença naquela família tem ali as suas necessidades daquela companhia, de vivenciar aquelas experiências, muitas vezes tem responsabilidade no passado, de ter que passar por tudo aquilo. Nós estamos acompanhando no livro Loucura e Obsessão, que é o caso, por exemplo, da Dona Catarina, que é a mãe do Carlos, né? Daquele nosso personagem que no passado foi aquele homem cruel, senhor de escravos e tudo mais, e ela uma mulher virtuosa. E ali então ela tinha a companhia desses bons espíritos, tendo ali inclusive, para a gente ter uma ideia, a presença do próprio Dr. Bezerra de Menezes trabalhando no tratamento daquele espírito. E por que isso tudo? Porque tanto o pai, que estava desencarnado, como a mãe encarnados eram espíritos merecedores. Então essa passagem que nós estamos acompanhando ilustra claramente o que é a presença desses espíritos entre nós. Que eles não vêm perder tempo. E Kardec fala muitas vezes isso, que os espíritos sábios, eles não perdem tempo com grupos que não se interessam com a verdadeira, com o trabalho digno, com o trabalho construtivo. Se eles se aproximam, por exemplo, a gente vê isso nas próprias instituições, nos próprios grupos, como o nosso, por exemplo. Se o nosso trabalho não tivesse pelo menos essa seriedade que nós fazemos, essa responsabilidade, esse compromisso, não teríamos a companhia que nós temos hoje. E assim até mesmo instituições, casas espíritas, que muitas vezes se desvirtuam da sua proposta original de divulgar o espiritismo, de vivenciar o espiritismo através do serviço prestado, quem seriam os mentores daquela instituição? Se o grupo não faz por merecer, por que os espíritos se dariam ao trabalho de dar atenção para um grupo que não tem interesse em se desenvolver de um modo claro, de um modo objetivo? Então nós vemos ali merecimentos individuais, merecimentos coletivos, grupos de modo geral em que tem a companhia dessas entidades. Felizes de nós, né, que podemos ter ali pelo menos a tentativa, né, pelo menos ali de ter essa presença amiga, né? Imagina, Sandra, a gente está aprendendo muito aqui ainda, né? Eu, por exemplo, tenho orgulho, e é um orgulho bom, de fazer parte de um grupo como o nosso, né? Então, assim, é tudo que a gente vai trabalhando dentro de nós. E ele continua. Quando encarnados, então a gente já viu o que eles fazem, quem são esses espíritos que trabalham na relação com os encarnados. Mas quando eles estão encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho,
nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Aqui nós poderíamos citar muitos nomes, e nomes que se destacaram na nossa sociedade nas mais variadas áreas: professores, profissionais, médicos e tantas outras profissões, né? Pessoas sábias que conviveram entre nós, pessoas envolvidas com religiões, que se tornaram referência, que se tornaram trabalhadores, alguns se tornaram grandes nomes, outras pessoas simplesmente passam anônimas para a sociedade de modo geral, mas estão ali presentes, né? Por exemplo, Mami, né? Seria até injusto, né? Porque se você cita o nome de um espírito nessa condição, ele de imediato vai dizer: jamais eu participo disso. Se você falasse: Chico, você é um bom espírito, você é um espírito bom, sábio, que reencarnou entre nós, ele vai dizer: meu filho, eu sou uma grama, eu sou só burro de carga. Então, quer dizer, a própria humildade já faz com que eles neguem, né? Então, assim, para nós nomear esses espíritos, nós o vemos por aquilo que eles se destacam, mas eles estão na sua luta pessoal. Eles não estão ali tentando receber promoções dentro das categorias dos espíritos. Então o que nós vamos observar? Eles não sentem ódio, não sentem rancor, inveja ou ciúme, e o bem que eles fazem é o bem pelo bem, não é o bem pela sua própria promoção. E nós vamos encontrar pessoas das mais variadas ordens, como nós comentamos, né? Ou melhor, nos mais variados grupos dentro da nossa sociedade. Aquela pessoa da nossa família, aquela pessoa do nosso trabalho, aquela pessoa que se torna uma inspiração para a sociedade, outros grandiosos que se tornam inspiração para a própria humanidade, como foi o caso de Madre Teresa, que a Mami citou. Que ela se tornou popular não pela popularidade que ela buscava, mas por aquilo que ela fazia. Foi o trabalho dela que fez com que ela se tornasse conhecida. E não ela se promovendo como: eu sou Madre Teresa e sou uma pessoa especial. Então a gente vê que aquele que se destaca por aquilo que faz, pelas suas obras. E a gente vê, né, que aquela boa árvore, ela é conhecida não pela sua vistosidade, não por aquilo que ela mostra de beleza, mas pelo fruto que ela produz. Porque do contrário, uma árvore, por mais bela que ela seja, e ela produz um fruto que é ruim, essa árvore não é boa. Ela tem aparência de beleza, mas ela não traz para nós ali o fruto que alimenta, o fruto que satisfaz, o fruto que ajuda. Então é o resultado que faz com que ela seja conhecida. Kardec finaliza dizendo: a esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então, em grupos religiosos mais primitivos, né, acabam vendo nesses espíritos deuses, que certamente eles não o são. Mas nós vemos aqui algo muito interessante na nossa sociedade, que é, por exemplo, na religião católica, a canonização. E claro que a canonização é parte de um processo, né, em que tem ali milagres que tenham que ser contabilizados, a análise da vida daquela pessoa. E nós vemos muitos desses que são conhecidos, que viveram realmente não o título de santos da igreja, mas viveram a ideia da santidade como realmente espíritos bons. Esses são modelos de virtude para todos nós. São esses que realmente mostram essa conquista espiritual que eles conseguiram alcançar. Kardec coloca aqui então que eles podem ser divididos em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. Quarta classe, espíritos sábios. Terceira classe, espíritos de sabedoria. E segunda classe, espíritos superiores. Vamos ver cada uma delas, mas antes vamos acompanhar Miramês, espírito trabalhador no plano espiritual, ajudando ali no esclarecimento de todos nós, trazendo aqui um comentário sobre essa característica geral dos bons espíritos. Ele diz o seguinte: esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem,
usando de todas as forças e recursos para ajudar os outros. Alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontrem, a princípio, dificuldades para praticá-lo nas faltas cometidas contra si. Quando animam o corpo físico, fazem todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Em um confronto entre seus familiares e outros, que não fazem parte do seu convívio familiar, muitas vezes a bondade os leva à convivência com os primeiros, embora não sofram com a decisão. Então aqui interessante, né, entre um conflito que exista entre sua família e outros grupos, eles têm que tomar ali uma decisão. Ele vai se aproximar com quem? Ele vai auxiliar quem? Ele opta pela sua família, mas essa escolha é uma escolha contrariada, porque o espírito de fraternidade ainda é um espírito dominante nele. E ter que escolher, olha, eu vou ficar com você e vou me afastar daqueles, é algo que para ele provoca sofrimento. E para nós, de um modo geral, muitas vezes é assim, olha, eu fico com a minha família e eu quero que os outros se explodam. Porque para nós são indiferentes. Não são ainda acolhidos pelo nosso espírito de fraternidade. Para esses espíritos aqui que nós estamos acompanhando, sim. Por que todos não poderiam conviver em paz? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? São coisas simples do cotidiano, mas que mostram essa virtude conquistada, que nós estamos aprendendo a conquistar. E ele segue. São altamente sensíveis, sofrendo com os sofredores, sentindo-se ainda incapazes de contrariar as pessoas que amam. Conforme o seu grau evolutivo, o espírito bom conhece um pouco da ciência e entende da filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. Aqui é algo importante também, quando se fala sobre espiritualização. O espírito espiritualizado, ele não é necessariamente religioso, porque a religião é uma escola que está muito ligada a tradições e à cultura de uma determinada sociedade. Mas a espiritualização, a gente vai lembrar sempre que, quando a gente fala que o indivíduo está se espiritualizando, ele segue dois caminhos, né? Que a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Ele segue um caminho vertical, em que é a relação dele com Deus, e ele segue um caminho horizontal, a relação dele com os semelhantes. Isso é espiritualização. Nós não falamos que você tem que ir para uma igreja, para um centro, que você precisa rezar e tudo mais. A espiritualização significa você olhar para o seu semelhante e você vivenciar a empatia, a fraternidade, o amor. E quando você olha na sua relação com o mundo espiritual, é aquela relação em que você procura se sintonizar com o próprio Criador da forma que lhe convém. Então isso significa espiritualizado. E aqui nós vamos encontrar nesses espíritos, quando se falam aqui, quando ele fala, por exemplo, sobre entende da filosofia da vida imortal, ele pode não ter necessariamente um conhecimento sobre a realidade espiritual que nós estamos estudando, ou que seja da forma como outras filosofias interpretam. Mas ele tem esse sentimento de que ele faz parte de algo maior. Porque isso é inato, porque o fato de ter se desenvolvido durante tanto tempo nessa jornada de crescimento, a consciência de que ele é um espírito imortal, que ele traz do mundo espiritual, permanece vivo dentro dele. Por isso não é à toa que muitos desses espíritos virtuosos se envolvem com a espiritualidade, através da religião. Mas outros não. Outros seguem as suas vidas de uma pessoa comum, sendo ali um profissional, sendo ali uma pessoa que faz parte da sociedade, mas que traz esse sentimento inato. É algo muito interessante da gente perceber. Enquanto muitos de nós estamos nos estabelecendo através desse entendimento, dessa solidificação, dessa convicção de que nós somos realmente parte de uma realidade espiritual, de que nós somos seres imortais, enquanto nós estamos trabalhando por isso, com muitas dúvidas,
esses espíritos já trazem em si uma confiança, que pode ainda estar nesse processo de solidificação, mas já trazem essa confiança. E segue. Entende a filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. Olha a filosofia de vida que a gente já conversou. Você escolhe uma filosofia de vida para que você possa se sentir feliz, se sentir bem consigo mesmo na sua existência. E aqui nesse caso, para esses espíritos, a bondade é a sua filosofia de vida. Procurar fazer a bondade onde ele estiver, naquilo que ele disser, onde ele for, com quem ele encontrar, em qualquer trabalho que ele faz. Embora não consiga desprender definitivamente do objeto que ama, muitas vezes as pessoas, né? Eu amo a minha família, tenho um apego desesperador por ela. Esse apego ainda é parte da nossa humanidade, né? Ele sente-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. Então sair daquele amor limitado, né, aquele amor ainda que traz resquícios do egoísmo, né, que eu amo e eu preciso ser amado, ele começa já a apresentar aquele sentimento que sai do amor individual para um amor universal. Né, então isso é muito bacana da gente ver o estágio, a forma como esse sentimento ele vai passando de estágios conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente. Compreende a existência de Deus e conhece suas leis poderosas e sábias. E aqui esse conhecimento das leis poderosas e sábias é algo que vai muito além daquelas leis que Kardec apresenta para nós, das leis morais lá no nosso livro dos Espíritos. Aqui no livro dos Espíritos. Ele traz para nós um entendimento de que, por exemplo, a lei do trabalho. A lei do trabalho fala que nós temos que ser produtivos. Fala que nós temos que investir o nosso conhecimento. Tem até uma mensagem que eu adoro e eu ouço ela com frequência para nunca esquecer disso. É uma mensagem que diz que, Emmanuel, que produzes? E aí ele fala sobre tudo aquilo que a natureza produz e o que nós produzimos também. Então quando vem aquela preguiça, quando vem aquela má vontade, eu lembro dessa mensagem, o que você está produzindo na sua vida. Esse tipo de entendimento para nós já não é mais um trabalho da obrigação. É um trabalho da vontade de produzir. E essa vontade de produzir vai acontecer, seja você fazendo um trabalho voluntário, seja você cuidando da sua família, seja você sendo remunerado para fazer aquilo. Me recordo de uma frase dita por um amigo, né, meio que num desabafo, no trabalho que ele fazia, ele falou brincando, mas é aquela coisa, né, muitas verdades são ditas através de uma brincadeira. E eu perguntei assim para ele, encontrando, né, no ambiente onde a gente trabalhava junto, e aí, como é que estão as coisas por aqui? Ah, eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho. E a gente deu risada, desconversou, e isso me marcou, porque eu fiquei processando isso depois. Uma frase despretensiosa, mas que me trouxe uma imagem muito, muito marcante. E eu pensei assim, peraí, mas eu aceitei trabalhar naquele lugar e eu aceitei aquilo que eles me pagaram, porque do contrário eu teria saído dali. Como é que eu posso não ser responsável pela confiança que depositaram em mim, já que nós fizemos um acordo? Você me paga isso, eu aceito, pode não ser o que eu quero, mas você me paga isso, eu aceito, e em troca eu correspondo com aquilo que você espera de mim. Então muitas vezes nós vemos isso, aqueles que trabalham por obrigação. Trabalham porque não têm escolha, porque precisam sobreviver. Mas se pudessem não trabalhar, aí então eles cuidariam de suas próprias vidas. Esse tipo de sentimento, ele é muito presente dentro de nós. Porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada. E infelizmente o que nos agrada são prazeres efêmeros. São aqueles prazeres momentâneos que no momento em que nós tivermos consciência da nossa realidade espiritual, infelizmente, através da desencarnação, nós olharemos para trás e percebemos que como nós perdemos tempo, acreditando que a nossa vida era simplesmente prazer. Me recordo uma vez conversando com uma pessoa que tinha muito conhecimento, especialmente assim informático e coisa e tal. E eu perguntei assim,
Por que você não faz um trabalho voluntário para ensinar as pessoas a mexer com o computador? Ah, eu tenho coisa melhor para fazer. E conversando com uma outra pessoa, cuja esposa tinha vontade de trabalho voluntário, e ele diz assim: mulher minha não faz trabalho de graça, não. Então, esses exemplos que a gente vai pegando, vai pescando nas nossas experiências de vida, vem essa frase para mim dessa mensagem que eu comentei com vocês. Eu vou colocar lá no grupo depois para vocês ouvirem também. O que produzes? Quer dizer, qual é o sentido da sua vida? Pois é, Marion, pensamentos ainda ligados muito ao mundo material. São aqueles espíritos neutros que nós vemos ali, que nós estudamos anteriormente, que são aqueles espíritos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Vivem sua vida na neutralidade. E como Jesus colocou, né, aquela comida insossa, aquela comida que não tem sal, não tem sabor. Tipo comida de hospital, né? Que não tem sabor nenhum. E muitas vezes a nossa vida é assim. E por isso, quando nós começamos a despertar a nossa consciência para essa realidade espiritual, a gente começa a valorizar as oportunidades que surgem para nós. Me recordo, através dessa passagem aqui do Miramês, aquela senhora que, lá no livro Nosso Lar, vocês devem se lembrar, ela estava conversando com o ministro, que no filme Nosso Lar foi interpretado pelo Paulo Gomes, quando André Luiz estava tendo o primeiro contato com atividades lá na colônia. E aí então eles vinham em dupla, cada um ali apresentando as suas propostas e recebendo as suas orientações. E aí tinha uma senhora, que me lembrei agora, senão eu tinha pego o trecho para poder ler para vocês. Tinha uma senhora que foi então, que fez inclusive par com André Luiz, naquele momento da orientação, em que tudo que era proposto para ela, ela trazia uma desculpa. Ah, mas isso eu não gosto. Ah, mas eu queria uma coisa diferente. Ah, mas não sei o que, lembra, né, Marion? Então, quer dizer, a gente vai arrumando desculpas para fazer aquilo que para nós é satisfatório. E nesse caso, quando nós pensamos em nós estamos sendo egoístas. E quando nós trabalhamos pelo prazer de trabalhar, nós queremos de alguma forma que esse resultado mude o ambiente à nossa volta. Não importa quanto me pagam, não importa se me pagam, se eu tenho oportunidade de fazer o bem, e eu mesmo, pessoalmente, eu tenho um lema, que eu vou compartilhar com vocês, que geralmente eu não comento isso, mas eu tenho um lema muito pessoal, que significa oportunidade, capacidade e vontade. Se você tem oportunidade de fazer o bem, se você tem a capacidade de fazer o bem, e você tem a vontade de fazer o bem, o resultado tem que sair. Por isso, então, isso é algo que a gente tem que sempre cultivar dentro de nós. Trabalhar pelo prazer de trabalhar. Trabalhar pelo prazer de produzir. Por isso é colocado para nós aqui, ó, sente-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. E ele coloca também aqui, como a gente viu, né? Compreende as leis de Deus e conhece suas leis poderosas e sábias. E essas leis poderosas que eu comentei com vocês, então, para fechar esse parêntese, não são aquelas leis morais que a gente pensa com tanta coisa grande, né, com lei da destruição, lei do trabalho, lei de tal coisa. Essas leis se aplicam no nosso dia a dia, em coisas simples do nosso cotidiano, que é através da vivência que nós conseguimos pôr em prática essas leis de Deus. E nós não fazemos mais por um automatismo. Nós fazemos pela vontade de fazer, porque eu sei que tem que fazer. Dudu trouxe para nós aqui uma contribuição dos amigos, obrigado pela participação. Valoriza o que tu tens nesse momento. Por vezes pode parecer um nada, mas que a caminho do tudo irá mostrar num futuro sedento de saber que tudo que tu pensavas que era pouco, era um nada, será um tudo no futuro que tu espera ou não, mas que chegará. Move-se, faça e se reúna movimentos que só irão mostrar que tu tens muito a trazer depois. Então, ou seja, né, obrigado pela participação mesmo. Então é aquela sementinha que a gente vai lançando na nossa vida e que depois a gente volta para fazer a colheita. Que a gente não planta para os outros, a gente planta para nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que o trabalho é para os outros, né? Mas aqui, enfim, voltando aqui para o nosso raciocínio, dei essa viagem com vocês aqui, trazendo de volta, né? A semente colocada será a colheita do seu futuro, para concluir aqui o nosso raciocínio.
Né? Então é isso. É essa bondade que esses espíritos, que se para nós hoje depende de uma reflexão, depende de um balanço, depende de um cálculo para ver se dá, se não dá, se vale, se não vale, para esses espíritos bons, isso já é um reflexo natural. Se eu vejo alguma coisa que pode ser trabalhada, que pode ser modificada com o meu esforço, esses espíritos fazem. E quando nós falamos isso, não falamos de coisas pequenas, não. É aquele espírito como Madre Teresa, por exemplo, que caminhava pelas ruas lá de Calcutá e via pessoas passando fome, passando necessidade, pessoas doentes, ela não conseguia se conformar com aquilo. E nós ainda nos conformamos quando vemos isso acontecendo na nossa sociedade. Porque nós estamos ainda despertando. A bondade em nós, ela começa a despertar. Mas ela não tem uma força suficiente para ser uma força transformadora. Ela tem uma força para despertar a nossa atenção. Isso ela faz muito bem. A gente se sente incomodado com desigualdades, com tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. Mas fazer mesmo de você sacrificar-se, abrir mão dos seus prazeres, para fazer aquilo pelo outro, é algo que para nós ainda traz muita insegurança. E nós vemos nesses espíritos encarnados entre nós, esse tipo de ação que acontece como reflexo natural. E é esse reflexo que nós estamos buscando desenvolver. E ela segue, vamos lá aqui o texto. Compreende a existência de Deus e conhece suas leis poderosas e sábias. Respeitam de forma evidente o direito dos outros, embora ainda reaja quando os seus direitos sejam invadidos por eles. É natural, né? Ele tem ainda aquela, olha, eu tenho direito também, então fica no seu espaço que eu fico no meu. Arrependem sinceramente quando erra e reflete por muito tempo sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se para repará-las. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Santo Agostinho dizia, coloque a cabeça no travesseiro e faça uma reflexão sobre tudo aquilo que você viveu no seu dia. Se você tem que se desculpar com alguém, move-se, né? Mova-se, né? Obrigado. Aqui só corrigindo então, como é colocado para nós aqui. Deixa eu pegar aqui o trechinho. Mova-se, faça e reúna movimentos que só irão mostrar que tu tens muito a trazer depois. Obrigado aqui pela atenção. Então esse é o tipo de espírito que nós encontramos. O arrependimento, a reflexão, a correção. O espírito bom é manso por natureza e nunca usa a energia brusca com os seus companheiros que precisam ouvir a verdade, evitando servir de instrumento de corrigenda. Aquele provérbio que diz assim, né? Que uma flecha atirada, uma flecha lançada, uma pedra atirada e uma palavra dita não tem volta. Então, nesse provérbio, é isso, né? Ele vê o erro e tenta corrigir esse erro da melhor forma. E não simplesmente faz pela vontade de fazer dizendo você está errado. Porque muitas vezes a gente lembra, né? Você pode entregar uma flor para alguém através de uma palavra, você pode atirar uma pedra no rosto dele com essa mesma palavra. E isso também se torna um reflexo natural desses espíritos. Muitas vezes, silencia para não ferir aqueles que se sentem contrariados com suas ações. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Né? Então aquela coisa do egoísmo e do orgulho, que a gente pensa, né? Poxa vida, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, eu me sinto mal por isso. Porque eu percebi que eu fui egoísta nesse momento. Mesmo que não tenha sido, mas questiona-se por isso. Porque ele está vivendo experiências do nosso mundo. Esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual. Olha só, a caminho do amadurecimento. Não são espíritos amadurecidos. Porque os amadurecidos são os puros, que nós veremos depois. Eles estão em processo de amadurecimento. Esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual.
buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor. Então não há nenhum caminho diferente desse, que seja o caminho do amor, que possa transformar um indivíduo. Não há nada que eu faça. Não, mas eu faço tudo pela sabedoria. A sabedoria não é o suficiente. Ela vai te levar até um pedaço do caminho. A partir dali, só o amor é capaz de fazer. Então, quando nós começamos desde já a aplicar o amor em tudo, a adoçar tudo que a gente faz com esse néctar do amor, dizendo poeticamente, nós estamos já nesse caminho de crescimento. Mas se nós nos fecharmos dentro de um tipo de atitude, pensando que essa atitude nobre, a gente vê muito isso no caso, por exemplo, da inteligência, como eu comentei com vocês, eu procuro sempre mudar a humanidade, fazer as coisas, pesquisar. Geralmente aquela pessoa muito intelectualizada, ela se isola, ela busca apenas os círculos do qual ela se sente bem, confortável com os seus pares. A história da humanidade está cheia de gênios assim. Ele trazia a genialidade dele em vários tipos de áreas, ciência, arte, filosofia, e ele se fechava dentro do seu mundo, acreditando que ele estava fazendo alguma coisa produtiva. Mas ele consegue realmente produzir muito. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que olhar para o lado e perceber o próximo. Porque somente ali ele vai conseguir realmente se desprender da sua limitação. A Angelina colocou, né, a tarefa deverá sempre ser realizada no silêncio da alma, cujos participantes sejam Deus e você. Me lembrei daquela passagem de Madre Teresa. Não importa se você faz alguma coisa, alguém critique, alguém faça isso, alguém faça aquilo. A sua relação é com Deus, não é com ninguém mais. Então é a sua consciência com Deus. Então pensemos muito nisso. Como espíritos bons, não estão completamente desmaterializados. Alguns têm laços presos aos interesses materiais, com ligações ainda a hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, nem tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Me lembrei aqui da peruquinha do Rio do Chico. Lembram dessa passagem? Chico ia sair de casa, colocou a peruquinha. Emmanuel perguntou para ele, o que você está indo com essa peruca? É minha peruca, eu ponho mesmo e eu vou assim mesmo, acabou. Aí teve ali uma pequena querela, né, entre o pupilo e o instrutor. Mas por quê? Porque ele achava que aquilo para ele era bom. Então são pequenas questões que fazem parte da natureza humana, pelo fato de nós não estarmos ainda totalmente depurados. Bacana isso, né, mano? Tem prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nessa atividade benevolente, embora não sintam ainda maior prazer em fazê-la por aqueles que mais fortemente ligados a si. Então é aquela caridade que esses espíritos fazem, que é uma caridade seletiva, mas uma seletividade menos rigorosa do que a nossa. Eu só faço caridade para aqueles que fazem parte do meu grupo, para aqueles que me elogiam, para aqueles que fazem parte da minha família, para aqueles que de alguma forma fazem parte do meu círculo de interesse. Se por acaso alguém que tem necessidade não faz parte desse grupo, então para mim eu deixo para que alguém faça. Para esses espíritos aqui, embora ainda seja de alguma forma seletiva e até mesmo limitada, porque exige muitas vezes uma determinada situação, um sacrifício pessoal muito grande, que ele não está tão disposto a fazer. Mas ele faz aquilo que é dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades. Então a gente vê que a caridade pura, como Jesus mostrou para todos nós, vindo de um espírito puro, não é ainda uma caridade que nós conseguimos demonstrar, exatamente por essas nossas limitações. Mas elas vão se tornando cada vez menores, as limitações, as barreiras, quanto mais o espírito se desenvolve por esse amor que ele está vivenciando. Por isso ele coloca, né, tem prazer em exercitar a caridade e ajudar aqueles que passam por seus caminhos, especialmente aqueles que estão ligados a ele. Os bons espíritos já se encontram em escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se no amor
que desconhece restrições de raça, cor, pátria, buscando assim universalizar os seus sentimentos. São os comumente identificados por santos, gênios, protetores ou guias que se espalham por todo o universo, com profundas e sinceras intenções de ajudar seus protegidos dentro da segurança que aprenderam a respeitar. Porque essa ajuda tem um limite, você só pode ajudar até certo ponto, porque o resto depende do outro. Ele precisa aprender a amadurecer. Então, ele é um protetor. Ele não vive uma superproteção a ponto de impedir o desenvolvimento do outro. E ele sabe disso exatamente pela sabedoria que alcançou. É um caminho longo ainda, né, Mami? Mas a gente sabe que esse objetivo é por ali que a gente tem que perseguir. Dudu trouxe para nós aqui, obrigado mais uma vez. Tu é o galho de uma árvore frondosa que terão mais galhos e mais folhas e frutos. O tronco frondoso que te leva preso a enormes raízes e também seguros num terreno, o seu terreno, onde tu esquece que sentirás que seu galho, ainda pequeno, seguirá o caminho de todos os galhos, todos os troncos, todas as folhas, todos os seus frutos e cada semente largada nesse seu solo, que será e estará fértil. Crescerá, e assim a sua classe subirá nesse patamar de sabedoria, que é a sua evolução terrena para a sua evolução espiritual. Olha que lindo, né? Obrigado pela contribuição. Então, meus amigos, é isso. Né? A gente fica até assim emocionado, né? Porque a gente vê que conviver com esses espíritos, né? Vê-los no seu modo de viver, no exemplo que eles trazem para nós, é algo que nos motiva. Por isso que não é fácil, né? A gente lembrava que muitos depoimentos foram trazidos de pessoas que iam para Uberaba, por exemplo, ver o Chico, e só de estar na presença dele já começavam a chorar. Né? Pegavam na mão dele, ele retribuía, e as pessoas passavam assim, quase que saíam flutuando daquele lugar. Porque é isso que a bondade faz para todos nós. E é isso então, meus amigos. Fizemos aqui a introdução desses espíritos bons, e na próxima nós vamos então acompanhar, né? Que bom que a gente está indo junto, mano. Me leva que eu vou, né? Então a gente vai acompanhar aqui nesse nosso roteiro espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Então é a classe, né, desses 4 espíritos que nós estamos aqui acompanhando então, e a gente vai acompanhar, infelizmente, né, só na semana que vem. Como eu trouxe para vocês, a gente não vai ter estudo na próxima quinta-feira, mas na terça-feira que vem a gente vai dar seguimento aqui, não só, né, acompanhando aquilo que Kardec apresenta para nós a respeito desses espíritos aqui, esses bons espíritos, mas também acompanhando aquilo que Miramês traz para nós. Como eu sempre falo para vocês, né, é muito importante a gente estudar o mundo espiritual aprendendo com os próprios espíritos. E Miramês tem muito para ensinar para nós, né? Por isso que eu gosto desses comentários que ele traz aqui para o nosso aprendizado. A Angelina trouxe para nós, né? Nos servir com amor, somos servidores do bem. E acima de tudo, caridade. E a caridade é doação de amor para com todos que estão a caminho convosco. O que falta ao vosso é cada um servir com amor. Né? Então, quer dizer, esse amor que nós estamos aqui desenvolvendo, né, é aquela sementinha que começa a apresentar aquelas primeiras folhinhas, né? Para quem se lembra, né, daquela experiência do feijãozinho no algodão molhado da escola, né? O amor é uma semente que ela vai germinar. Né? Depende de cada um de nós fazer ali o bom cultivo, e depois que ela germinar, aí então a gente coloca ela no solo para ela criar as próprias raízes, como foi colocado pelo nosso amigo ali que trouxe para nós, né? Para trazer para nós, né? O que falta ao vosso mundo, né, é cada um servir com amor, né? Obrigado pela correção. E o nosso mundo é assim, né? Então, pelo fato de nós termos ainda o mundo de provas e expiações com espíritos ainda tão imperfeitos, aquele espírito da terceira classe, da terceira ordem que nós acompanhamos, o que falta realmente é esse servir com amor.
Por isso essa semente tem que ser bem cultivada, plantada, fazendo com que os seus, suas raízes sejam profundas, um tronco bem sólido, para que depois nós consigamos fazer com que tenhamos ali os nossos galhos, as nossas folhas, as nossas flores e os nossos frutos. E é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, concluindo aqui as nossas reflexões em torno dessa ordem desses espíritos amorosos que nos acompanham aqui na nossa trajetória, nas nossas atividades. E amanhã a gente está de volta, então, dando continuidade ao nosso estudo lá do nosso A Loucura e Obsessão, vendo